Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender um vídeo de regras bem especial, porque nós vamos aprender como é que se joga Fear of Gods. É o novo lançamento da Game Hives que vai chegar no financiamento coletivo no Catarse no dia 3 de abril. Então se você gostar do jogo, se você tem interesse no jogo, já entra no link que está na descrição e se inscreva na pré-campanha, tá? Quando começar, aí você vai ser notificado, né, que a campanha começou. Essa aqui é uma versão protótipo, né? Então as regras que eu vou ensinar aqui, elas podem sofrer alguma alteração, né? Assim como seus componentes. Fear of Gods é um jogo de batalha assimétrico, mas de regras bem simples, mas muito estratégico e uma delícia de jogar. Além dessa arte maravilhosa aqui, é um jogo que dá para ser jogado em 2, 3 ou até 4 jogadores. Dura aí numa média de meia hora até 1h30, né, dependendo da quantidade de jogadores. E é muito simples ser jogado, como eu já falei aqui. Vamos lá então para ver como é que se joga esse grande jogo, grande lançamento que eu já estou ansioso, não vejo a hora de começar essa campanha aí. Vamos então para a preparação do jogo. Para começar a preparação do jogo, vamos montar o campo de batalha. E aqui já vai a primeira, né, modificação. Na verdade, eu acho que é a grande e única modificação de acordo com a quantidade de jogadores. A gente vai montar o tabuleiro aqui, o campo, de acordo com a quantidade de jogadores, tá? Então, se você for jogar em 2 jogadores, você vai usar 2 peças, assim, uma de frente para a outra. Se for 4 jogadores, você vai usar 4 peças nesta forma. E se você for jogar em 3 jogadores, aí você precisa dessa outra peça aqui para fazer o campo desta forma aqui, ó. Criando mais alguns espaços aqui que vão interligar os campos de batalha. Então, de acordo com a quantidade de jogadores que você escolher, você vai montar o seu tabuleiro. Aqui eu vou fazer uma preparação para 2, para simplificar e ficar mais fácil, né, de caber na mesa. Mas o que muda mesmo realmente é só a disposição aqui das peças iniciais do tabuleiro. Então, para 2 jogadores, nós vamos colocar o campo de batalha dessa forma, né? Bem simples, um de frente para o outro. Depois nós vamos pegar todos os dados e colocar perto do tabuleiro, ao alcance de todos os jogadores. Depois você vai pegar esta ficha aqui, ó, e colocar ela no lado A. Pode pôr do lado do tabuleiro. E todas essas fichinhas de batalha, esses tokens aqui, você pode pegar e colocar aqui em cima dessa carta aqui. E agora cada jogador vai receber o seu kit, né, o seu conjuntinho de acordo com a guilda que ele for jogar. No jogo nós temos 4 guildas, que são os anões, os goblins, os elfos e os tritões. Aqui nas regras eu vou usar os tritões e os elfos como exemplo. Então o jogador ele vai pegar primeiro, né, o tabuleiro da sua tribo aqui, né, da sua guilda. Ele vai receber também os marcadores, né, os guerreiros da sua guilda também. Esta fichinha de baú. Um deck, né, um baralho com o símbolo da sua guilda no fundo. 6 cartas aqui de Fúria dos Deuses, são essas cartas grandes. E também um guia, né, que tem aqui o resumo da rodada e como é que funciona as ações do seu turno também, além como um guia de efeitos. Isso aqui tá bem resumidinho, tá bem legal. E então o jogador ele vai pegar todas as suas cartas de Fúria dos Deuses e vai colocar no centro da mesa, tá? Depois ele vai colocar os seus marcadores no tabuleiro, tá? E aí cada marcador ele representa um guerreiro específico. Todas as guildas elas vão ter um campeão, um general e um xamã, né? Além de um totem. O campeão geralmente é aquele guerreiro que sempre dá muito dano, tá? O general ele já é mais estratégico, então ele gerencia recursos, ele tira recursos do adversário. E o xamã já tem poderes místicos de dar dano à distância ou até curar a sua guilda. E aí a posição dessas peças aqui no tabuleiro, elas estão bem definidas no manual, tá? Como tá aqui, ó. Tem aqui para todas as quantidades de jogadores, como a gente já mostrou. Então para 2 jogadores, ó, o quadradinho é o campeão. Então o campeão dos tritões é esse aqui. E ele começa nesse canto aqui. Eu vou deixar eles deitadinhos para vocês conseguirem ver aqui na câmera, mas quando você for jogar, você vai jogar com eles em pezinho aqui, tá? Depois nós vamos olhar e no centro vai o totem, então aqui, ó, vai o totem, no outro lado vai o xamã, e na frente do totem, ó, um triângulozinho é o general, então o general ele vem aqui. Vou deixar o general em pé, para ficar mais fácil aqui de explicar. Além disso, também nós temos essa ficha de item que está determinada aqui na preparação inicial, onde ela vai começar. Então ela começa aqui, no tile oposto, na primeira casinha aqui do tile oposto. Então o jogador vai pegar o tabuleiro da sua guilda e ajustar aqui, né? Vamos conhecer, né, esse tabuleiro primeiro. Aqui são os pontos de honra.
Os jogadores começam com os pontos de honra no máximo, que no caso é 10 para todas as guildas. Aqui são as motivações, a motivação da sua guilda. Todos também começam no 5. E depois você vai pegar em cada guerreiro, você vai ajustar a vida para o seu máximo. Cada um vai ter um máximo diferente, né? No caso desse campeão aqui é 6, esse aqui é 10 e esse é 8. Pronto, ajustado o tabuleiro, o jogador vai embaralhar essas cartinhas da sua guilda e comprar 3 cartas. E aí depois todos os jogadores vão fazer o mesmo, né? Eu vou fazer aqui agora com os elfos. Então os elfos, eles vão pegar primeiro as cartas de fúria, né, da sua guilda e vão colocar junto com as cartas de fúria dos outros jogadores, tá? Então isso aqui vai juntar tudo num baralho só no centro da mesa. Depois ele vai colocar os seus marcadores no tabuleiro, né, de acordo com o manual, que é geralmente na mesma posição do oponente, né, só que espelhado. Tudo vai estar bem descrito no manual lá. Depois nós vamos pegar todas essas cartas de item aqui, ó, e vamos embaralhar e também colocar no centro da mesa, que a gente pode pôr perto dessa carta aqui, que vai fazer sentido depois. Depois cada jogador vai receber 3 fichinhas dessa vermelha, vai colocar do lado do seu tabuleiro. E aí então, depois que todos os jogadores tiverem colocado as cartas de fúria, nós vamos embaralhar elas no centro da mesa. Depois de embaralhado, os jogadores podem virar a primeira carta de fúria dos deuses para cima. E o jogador que tiver o símbolo da carta, né, nesse caso aqui saiu o símbolo dos tritões, ele vai receber o marcador de primeiro jogador. E aqui já vai um adendo, esse marcador de primeiro jogador aqui, ó, em 3D, vai ser especial para quem apoiar a campanha no Catarse nas primeiras 72 horas, tá? Então, fica ligado. Então ele vai receber aqui e está finalizada a preparação de Fear of Gods. Então, para explicar aqui um pouco da estrutura, como eu já tinha falado, né, o campeão ele dá dano, o general é mais estratégico e o xamã tem os poderes místicos, né? Aqui nós temos os pontos de honra, a motivação. Aqui nós temos uma ordem de ataque, para lembrar na hora da fase de ataque. Depois cada guilda vai ter um movimento de guilda, tá? E isso é assimétrico, cada um vai ter um diferente. E cada guerreiro seu vai ter aqui embaixo, ó, a quantidade de que ele anda e os dados que ele usa no modo normal ou quando eles estão no modo em fúria, tá? A gente vai entender isso melhor durante a explicação aqui. E como é que se joga? A rodada consiste da seguinte forma. Primeiro, os jogadores vão resolver a carta de fúria dos deuses. Começando pelo primeiro jogador, ele vai resolver aquela carta. Isso aqui são cartas que vão afetar todos os jogadores. Aí depois, no sentido horário, todos os jogadores vão resolver aquela carta. Aí depois de resolvido, nós vamos começar os turnos dos jogadores. Aí o primeiro jogador vai jogar o seu turno, depois o próximo jogador, né? E aí quando chegar a sua vez de novo, né, o primeiro jogador, ele continua jogando enquanto ele tiver guerreiros. Né? Cada turno você usa um guerreiro. E aí quando todos os jogadores tiverem jogado e não tiverem mais guerreiros, então se encerra a rodada. E nós vamos fazer algumas etapas de preparação para a segunda rodada. Como isso nós não fazemos na primeira rodada, somente na segunda, eu vou deixar essa etapa mais para frente. Eu vou explicar agora como é que realmente se joga o turno dos jogadores. E a primeira coisa da rodada, como eu falei, é resolver as cartas da Fúria dos Deuses. Começando com o primeiro jogador, então o jogador vai olhar a carta. E aqui vocês vão ver, né, eu vou colocar aqui na tela bem grande. Do lado direito nós temos aqui um custo que os jogadores podem pagar para evitar sofrer a consequência que vai estar aqui no meio da carta. Então nesse caso aqui das bolhas, os jogadores eles podem pagar um ponto de honra e um ponto de motivação para não sofrer a consequência. Vamos supor aqui que ele quer pagar, então ele vai descer um ponto de honra e um ponto de motivação e não vai sofrer as consequências da fúria dos deuses. Depois o próximo jogador no sentido horário vai fazer a mesma coisa, vai escolher pagar ou sofrer as consequências. E aí mais pro final do vídeo eu explico cada uma delas o que faz, mas o manual tá bem detalhado e a iconografia do jogo quando você pega é bem simples. Muito bem, o turno dos jogadores, temos aqui algumas etapas que está tudo bem descrita nesse player aid aqui dos jogadores. A primeira coisa é gerenciar fichas de batalha. Fichas de batalha são essas fichinhas amarelas aqui. E quando chega o seu turno, a primeira coisa que o jogador deve fazer, que é obrigatória essa fase, é pegar uma ficha dessa para ele. Então ele vai pegar uma ficha e depois ele pode trocar essas fichas por algumas recompensas. E aqui antes vai um detalhe importante, os jogadores só podem ter 5 fichas dessa acumulada, então se você já tem 5 fichas você não pega uma nova. Aí depois você pode trocar, e aí você pode trocar quantas você quiser ou puder pelas ações, podendo inclusive repetir ações sem nenhum problema. A primeira troca que a gente pode fazer aqui é trocar uma ficha por uma nova carta de guilda, comprando uma nova carta do seu baralho. Se você fizer isso e ficar com mais de 3 cartas, você deve descartar uma delas, tá? Você nunca pode ter mais de 3 cartinhas de guilda na sua mão. Então geralmente não é uma ação que você vai fazer muito no primeiro turno, a não ser que sua mão esteja ruim, né? É uma ação que você vai fazer mais quando
ou a mão tá ruim, ou você tá com poucas cartas na mão e quer ter mais opções ali durante o seu turno. Outra ação que nós podemos fazer com a ficha é trocar a ficha por mais 2 pontos de movimento pro guerreiro que eu ativar naquele turno. Então para cada ficha que eu colocar é mais 2 de movimento pro guerreiro que eu for ativar naquele turno, que deve ser usada naquele mesmo turno, tá? Você não pode acumular para um próximo turno. Outra opção é trocar 3 fichas de batalha por uma carta de item, pegando aqui a carta do topo, né? E colocando aqui. E cartas de item, já vou adiantar, não tem limite na mão, tá? Você pode ter quantas você quiser sem nenhum problema. As cartas de guilda você pode ter 3, de item pode ter quanto quiser. A segunda etapa do turno do jogador é escolher um guerreiro para ele ativar, né? Então qual guerreiro que ele vai ativar? Para ele escolher, ele vai pegar uma dessas fichas, esse marcador de X vermelho bem grande, e vai colocar em cima do guerreiro que ele vai ativar nesse turno. Então vamos supor que aqui o azul ele vai começar querendo ativar seu general. Então ele vai colocar aqui a fichinha em cima, ativando então o seu general. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa de movimentação, que é mover o seu guerreiro, né? E aí já tem muitos detalhes importantes que a gente tem que aprender com a movimentação. O primeiro é que nós temos que ver quanto que o guerreiro anda, né? Aqui esse guerreiro ele anda 4 se ele estiver no modo normal e 6 no modo fúria. Como que eu sei se ele está no modo fúria ou no modo normal? Os guerreiros eles entram no modo fúria quando eles estão perdendo vida, né? Então eles estão mais próximos de morrer. Cada um deles vai ter um ponto determinado para isso, né? E no caso do general aqui, ó, quando ele estiver com 5 de vida ou menos, você vai ver que ó, o número muda e tem uma estrelinha atrás do número. Se ele estiver com essa quantidade de vida, com essa estrelinha, então ele está no modo fúria. E aí você vai poder andar a quantidade que estiver aqui embaixo do lado vermelho. No nosso exemplo aqui, né, esse jogador aqui ele está no modo normal, né, o guerreiro, então ele vai andar somente 4. Mais 2 por cada ficha que eu tivesse trocado, mas ele não trocou nada, então ele vai ativar e andar 4 com o seu general. E aí para mover o seu guerreiro, sempre na ortogonal, você vai mover aqui pelo tabuleiro a quantidade de quadradinhos, né, pelo espaço que ele anda. Só que esses espaços aqui, ó, que tem esse totem aqui, eles são espaços que eu esqueci o nome, Campos Divino. Exato, Campos Divino você não pode atravessar, então você não pode entrar nem parar em cima deles, né? E se você estiver jogando em 3 jogadores, que você tem essa peça, também você não pode passar por cima dessa pedra aqui, tá? Tem que sempre contornar ela aqui. E aí depois do seu movimento, depois que o jogador ele andar, se ele não conseguir realizar a etapa 4, que é de realizar um ataque, ele então encerra o seu turno, a não ser que ele queira usar algum item, alguma coisa, mas depois ele encerra o seu turno, porque a quarta fase é a fase de ataque. Mas ainda no movimento nós temos alguns detalhes muito importantes. O primeiro é, você pode ultrapassar guerreiro seu, né? Você pode passar no mesmo espaço que eles, sem nenhum problema, você não pode parar no mesmo espaço. Então você pode atravessar guerreiros aliados seu, mas não parar no mesmo espaço. Totens nunca podem ser atravessados, tá? Mesmo sendo seu ou não. Fichas de item, você pode atravessar as fichas de item que foram da sua guilda. Você não pode ultrapassar fichas de item de outras guildas, somente as suas. E no caso de ter fichas de batalha aqui, né, também, que a gente vai ver como isso acontece, você também pode passar por cima delas normalmente, sem nenhum problema. O que você não pode fazer é atravessar oponentes, né? Você nunca pode atravessar os oponentes, passar nas fichas de guilda do oponente, como eu expliquei. E também você não pode particionar o seu movimento. O que significa isso? O guerreiro anda 4, eu não posso andar 2, realizar uma outra ação, alguma coisa, e depois andar mais 2, eu tenho que realizar todo o meu movimento. Outra coisa também é que o movimento do jogador ele é interrompido assim que ele ficar adjacente ao primeiro oponente daquele turno. E eu agora vou explicar, né, como é que isso vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse xamã está aqui. E esse guerreiro aqui, ele tem 4 de movimento. Então vamos supor que ele está aqui, ele vai usar seus 4 de movimento. Ele andou 1, andou 2. Nesse momento ele ficou adjacente a um oponente. Então seu movimento está encerrado. Você não pode andar os outros 2, né, que você tinha direito. Você deve parar a fase de movimento e ir para a próxima fase, que é a fase de ataque, que é uma fase obrigatória, né, se você estiver adjacente a um oponente depois de fazer o seu movimento. E agora então nós vamos para a fase de ataque, né, que é iniciar um ataque, que vai acontecer quando você estiver adjacente a um oponente, né, ou você conseguir de alguma outra forma usando armas, que eu já vou explicar mais para frente. E aí a fase de ataque ela tem aqui a ordem, né, de como é que ela funciona.
a primeira coisa que os jogadores vão fazer é rolar os dados, como está descrito aqui. Cada guerreiro vai ter um tipo de dado, né? Então aqui o campeão ele usa os dados pretos, rola 2 dados pretos. O general 2 dados cinzas e o xamã 2 dados brancos. E se eles estiverem no modo fúria, eles vão jogar o dado vermelho adicionalmente também, como está bem descrito aqui no tabuleiro dos jogadores. E os dados possuem 2 faces, a face de dano e a face de motivação. Tá? E os dados, as cores, eles são assimétricos. Né? Qual que é a sua simetria aqui? Os dados brancos têm mais probabilidade de sair motivação. Os dados cinzas e o dado vermelho eles são equilibrados, pode sair tanto motivação quanto dano. E o dado preto tem mais chances de sair dano. O dado vermelho ele tem a diferença que pode sair 2 símbolos numa mesma face, tá? Então o jogador vai realizar o ataque, nesse caso aqui o general jogaria 2 dados cinzas, você vai rolar e fazer o efeito imediatamente dos dados. Nesse caso aqui o guerreiro ele deu 1 de dano e ganhou 1 de motivação, então a motivação ele vai subir aqui na sua guilda e o dano vai naquele guerreiro que ele atacou, né? No caso o xamã perderia aqui 1 de vida. E você só pode atacar um oponente por turno, tá? Isso é bem importante. Depois de usar os dados aqui, né? A segunda fase na ordem de ataque é usar uma das cartas de guilda. Então é nesse momento que nós vamos usar as cartas, né? E nós temos 3 tipos de cartas diferentes, mas eu vou explicar daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Depois de usar ou não a carta, então a outra fase é fazer um movimento da sua guilda. E aí cada guilda vai ter um movimento diferente. No caso aqui dos tritões, né, o tritão atacante pode andar até 2 espaços. Tá? E aí é muito importante, porque vamos supor que tivesse um outro guerreiro aqui. Esse outro movimento da guilda, ele não ativa outros ataques, tá? Então aqui ele poderia andar mais 2, eu poderia fazer 1, 2. Mesmo passando do lado de outro oponente aqui, eu não realizaria um novo ataque. Tá? Lembra que eu falei que é um ataque por turno e um oponente por turno. Então esse movimento da guilda, né, quando você anda, você não realiza uma nova fase de ataque. No caso dos elfos aqui, né, você pode mover qualquer elfo um espaço na diagonal. Tá? Então os elfos são os únicos que podem andar na diagonal, só no movimento da guilda. Tá? Durante o movimento é sempre ortogonal. Tá? Do ladinho, para cima, para trás. Isso aí. Cima para baixo. Uma outra opção na fase de ataque é você destruir um totem. Tá? E aí vamos lá então para um exemplo. Vamos supor que esse general aqui, ele chegou nesse ponto e ele ficou adjacente ao totem e a um herói. Tá? Então ele tem 2 opções. Ele pode atacar, né, o guerreiro da outra guilda, como nós já vimos como é que funciona, ou ele pode destruir o totem. Tá? Parar do lado de um totem, destruir ele é opcional. Agora, parar do lado de um guerreiro é obrigado você a realizar o ataque. E no caso de parar dos 2, né, do lado dos 2, como esse exemplo, você escolhe qual dos 2 você quer fazer. E agora eu vou explicar como é que se funciona para destruir o totem. Destruir o totem é bem simples, você não vai seguir essa ordem de ataque, não vai rolar dados nem nada. O que você precisa é gastar 3 pontos de motivação da sua guilda e então você vai destruir o totem do seu oponente. E essas são algumas coisas que podem acontecer durante a fase de ataque, né? Um guerreiro ser derrotado ou um totem ser destruído. E isso causa, obviamente, consequências que nós vamos descobrir agora quais são. Vamos começar aqui com um guerreiro sendo derrotado, né? Vamos supor então que o general aqui atacou a campeã dos elfos e depois do seu ataque, a campeã chegou na caveirinha aqui, ou seja, ela foi derrotada. Algumas coisas acontecem. A primeira delas é que o turno do jogador que estava atacando acaba imediatamente. Então se isso foi na ordem de ataque nos dados, não joga uma carta, se for jogou uma carta, não faz o movimento da guilda, você acaba o seu turno imediatamente, tá? Essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é o jogador que derrotou vai pegar aquele guerreiro e colocar na frente do seu tabuleiro, né? Como um ponto ali que ele derrotou um guerreiro oponente. Depois o jogador que teve o seu guerreiro derrotado vai pegar um desses marcadores e virar no lado da caveirinha e colocar aqui em cima do seu guerreiro. Depois nós vamos colocar uma ficha de batalha no lugar onde aquele guerreiro foi derrotado. Então é assim que entra fichas de batalha no jogo. E sempre que o jogador passar por elas durante a fase de movimento, ele vai coletar elas do tabuleiro. Por fim, o jogador que derrotou o guerreiro ganha um ponto de honra, né? Se ele puder, nesse caso aqui, vamos supor que esse jogador estava com 8, então ele vai para 9. E o jogador que teve um guerreiro derrotado, ele perde um ponto de honra.
No caso de um guerreiro ser derrotado nas cartas de fúria, né, no início da rodada, você somente vai perder o ponto de honra, vai colocar a fichinha no tabuleiro e pegar o marcador para você, né? Não vai ter sido nenhum jogador específico que derrotou seu guerreiro, mas sim os deuses. E agora o que acontece se um totem é destruído? Lembra como é que o totem é destruído? Pago 3 de motivação e aí eu vou pegar simplesmente o totem, colocar na minha frente. Vamos colocar uma ficha de batalha no lugar. O jogador que destruiu o totem ganha um ponto de honra. O que perdeu perde um ponto de honra. E aí, nesse momento que o jogador perder o seu totem, ele deve olhar na sua mão se ele vai ter cartas da guilda, que são cartas que têm o símbolo de totem. E isso eu já vou explicar as cartas daqui a pouco, mas os jogadores devem fazer imediatamente, revelando todas as cartas de totem que eles têm na mão e sofrer o seu lado aqui a consequência, né, por ter o seu totem destruído, perdendo então alguns benefícios ali. Então perder o totem, ele traz esse malefício, né, que sempre que você tiver uma carta de totem, você é obrigado a revelar ela, né, e mostrar e sofrer as consequências. E a partir de agora também, sempre que o jogador for pagar, né, para não sofrer a fúria dos deuses, ele tem um custo adicional que está descrito aqui embaixo na carta com o totem destruído. Então ter o seu totem destruído é muito ruim, né? Várias coisas negativas e o seu totem não volta pro jogo, tá? Então perdeu, já era. E outra coisa que pode acontecer é uma guilda ser derrotada, né? Ou seja, os 3 guerreiros serem derrotados ou a guilda ficar sem pontos de honra, tá? Se uma dessas duas coisas acontecer, a guilda ficar sem nenhum guerreiro, né, no tabuleiro, mesmo que ela tenha o totem, né, mas se ela não tiver nenhum guerreiro, ela é derrotada, ou ela estiver zerada em pontos de honra. Então a guilda ela é eliminada do jogo. Tá? E aí eu já volto nesse ponto para explicar um outro detalhe que tem no manual aqui, que vai ser uma meta estendida da campanha. Então depois de realizar o ataque, o jogador ele vai coletar itens se ele passou nessa ficha, tá? Isso é muito importante. Então se durante o movimento ele passou na sua ficha aqui, ele vai coletar itens. E aí como é que funciona? Eu já vou explicar essa ficha quando você passar por cima dela, né? Ou ficar em cima, você vai coletar itens. E aí você vai pegar, no momento que você pegou a ficha, você vai ver quantas fichas de itens tinha no tabuleiro, nesse caso 2, né? E o jogador que coletou vai comprar então 2 cartas de item, vai escolher qual vai ficar e devolver a outra no topo. Tá? Isso é importante porque em 3 ou 4 jogadores, o primeiro jogador a pegar ele vai ter mais opções, né? Então em 4 jogadores, o primeiro jogador pegar uma ficha de item, ele vai comprar 4, escolher uma e devolver as outras 3 na ordem que ele quiser. E depois os jogadores podem utilizar itens, tá? Utilizar itens você pode fazer só no seu turno, quantos itens você quiser, sem limite, a qualquer momento do seu turno, mas tem que ser na sua vez, né? Quando tiver o turno do seu guerreiro lá, que aí você pode usar os itens e quantos quiser sem limite. Depois o jogador vai passar a sua vez para o próximo jogador, no sentido horário, e aí o jogador vai realizar todas as etapas do turno, né, começando com gerenciando a ficha de batalhas, mover, atacar, né, selecionar o seu herói, fazer tudo na mesma ordem ali, normalmente. Muito bem, então né, nós já vimos como é que funciona o turno do jogador, as coisas que podem acontecer. O jogador então ele vai passar a sua vez, o próximo jogador vai ativar, né, um campeão, vai passar a sua vez, até que todos os jogadores tenham ativado, né, não tenham mais campeões para ativar. Vamos supor que está nesse caso, dessa forma aqui. Esse jogador vai jogar, ele não tem mais campeões para ativar, porque 2 ele já ativou e 1 já está derrotado. Então ele não pode realizar nenhuma etapa do seu turno, tá? Ele só pula a vez dele, vem para outro jogador que ainda tem guerreiros ativos, né? Então ele vai ativar, fazer todo o seu turno. E então quando nenhum jogador tiver mais guerreiros disponíveis, nós encerramos a rodada e vamos para a manutenção da rodada então. A manutenção da rodada então acontece de uma rodada para outra. A primeira coisa é que todas as guildas, sem exceção, perdem 1 ponto de honra. Todas. Então aqui ó, já reduz 1 ponto de honra, todas as guildas. A segunda coisa, todos os jogadores vão remover as fichas vermelhas, né, de bloqueio dos seus personagens, liberando eles para poderem ser ativos novamente na próxima rodada. E então todos os jogadores vão repor a sua mão até ter 3 cartas, né? E os jogadores que tiverem o totem destruído nesse momento, se comprarem cartas de totem, devem revelar, sofrer as consequências e não repõe a sua mão, tá? Joga com cartas a menos. Então é bem ruim mesmo.
Depois, o marcador de primeiro jogador passa, né, para o jogador à esquerda, no sentido horário. E por fim, nós vamos virar uma nova carta de Fúria dos Deuses. Começando então pelo primeiro jogador, ele vai escolher se vai pagar ou sofrer as consequências, né, até todos os jogadores terem feito isso. A partir da quinta rodada, você deve virar 2 cartas de Fúria dos Deuses. Tá? E como é que a gente vai monitorar isso, né? Sempre que você virar uma nova carta de Fúria, você pode deixar assim, para ver quantas cartas já saíram. Né? E aqui, quando for a quinta rodada, então você vai virar uma carta. Todos os jogadores vão decidir se vão pagar ou sofrer a consequência. E depois você vai virar uma nova carta e fazer o processo novamente. Então, a partir da quinta rodada, vira 2 cartas de Fúria dos Deuses. Tá? Então, toda rodada ali, além de perder um ponto de honra, os deuses atacam. Então, um monte de coisa pode acontecer. E aí nós vamos jogando até que sobre uma única guilda no jogo e ela vai ser a vencedora. Então, essa guilda que sobrar, ela tem que ter pelo menos um guerreiro, né, no campo. E isso pode acontecer em algumas etapas diferentes do jogo. Pode ser durante a fase de ataque de um jogador, se ele eliminou a última guilda ou zerou os pontos de honra dela, e sobrou só ela, então ele é declarado vencedor imediatamente. Ou isso pode acontecer na fase de manutenção, durante a Fúria dos Deuses, quando um dos jogadores perderem pontos de honra ou heróis durante a Fúria dos Deuses, na manutenção da rodada. E na fase de manutenção pode acontecer em 2 momentos diferentes. No início, quando os jogadores perdem, né, um ponto de honra, se sobrar somente um jogador ali, né, se o jogador zerar ponto de honra, o outro já é declarado vencedor imediatamente. Ou pode ser no final, né, da manutenção, que é pelas cartas aqui de Fúria dos Deuses. Né? E isso é importante porque, vamos supor que temos 2 jogadores aqui. Esse é o primeiro jogador e ele morreu, né? Foi derrotado por causa da carta das Fúrias dos Deuses. O outro jogador ainda tem que sofrer as consequências, né? E se ele sobrar, ele é o vencedor. Agora, se os dois forem derrotados de uma vez, seja por pontos de honra ou perdendo heróis, então nós temos um critério de desempate, que é quem derrotou, né, mais guerreiros da outra guilda. Então, nesse caso aqui, esse jogador derrotou o totem desse, e esse aqui ele só teve o seu próprio derrotado pelas Fúrias dos Deuses, por exemplo. Então esse jogador é o vencedor. Agora, se empatar neste critério, ganha o jogador que tiver mais fichas de batalha com eles, sem ter usado. E se empatar nesse quesito também, então ninguém ganha. Não tem critério de empate, você tem que jogar uma nova partida aí para ver o vencedor, porque ninguém vai ter ganho essa partida. Ou os deuses vão ter ganho, né? Derrotando todas as guildas ali que estavam guerreando. Bom, e assim que se joga Fear of Gods. Eu vou explicar agora as cartas, né? O que elas podem fazer, os itens e alguns efeitos das cartas de Fúria dos Deuses. Cada guilda tem 6 cartas de Fúria dos Deuses, né? E todas elas têm um efeito diferente, mas nas outras guildas vão ter os mesmos 6. Tá? Então, só para vocês saberem, se eu explicar 6 para vocês aqui, vocês já vão saber todas das outras guildas. O que acontece é que uma pode vir mais de uma vez, dependendo da quantidade de guildas de jogadores que estiverem jogando. Começando aqui, eu estou usando o exemplo dos elfos, né, que tem o gás venenoso, mas nas outras guildas o nome e a imagem vai ser diferente, mas o efeito aqui e o custo vai ser igual. Só para vocês entenderem aqui, ó, no caso dos tritões, as bolhas, ela tem o mesmo efeito do gás venenoso dos elfos. Muito bem, esse efeito aqui, caso os jogadores não paguem o custo da Fúria dos Deuses, né, eles têm que escolher um guerreiro seu e colocar uma ficha de bloqueio nele. Ou seja, eles não vão ativar esse guerreiro naquela rodada. Esse frio congelante, né, no caso, lembra que o nome ele é baseado na guilda que eu estou aqui dando o exemplo. Cada jogador que resolver sofrer as consequências, ele deve jogar um dado de cada cor, com exceção do dado vermelho. Aqui ele vai pegar um preto, um branco e um cinza. Vai rolar e para cada face de dano que sair, né, com essa gotinha aqui, da cor específica, ele vai sofrer uma quantidade de dano. Então, nesse exemplo aqui, o jogador rolou esses dados, saiu só no preto, ele tem que sofrer 3 de dano. Se tivesse saído em todos, né, ele sofreria 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dano. E aí ele pode distribuir esse dano como ele quiser aqui. Pode dar 3 nesse, 2 nesse e 1 nesse, por exemplo. Aí ele distribui o dano como ele quiser. Depois nós temos o tornado aqui no caso da guilda dos elfos, que é basicamente a mesma coisa, só que os jogadores vão jogar 2 pretos e 2 cinzas. E para cada preto que sair, eles tomam 2 de dano. E cada cinza, 1 de dano. Totalizando o máximo aqui de 6 de dano também, no caso de todas as faces saírem com a face de dano para cima.
A neblina. A neblina é bem tranquila, os jogadores vão perder 2 fichinhas de batalha se eles tiverem. Então esse jogador ele só tem uma, ele só perderia uma. E depois eles têm que descartar 2 cartas da mão. Então lembra que a gente começa com 3 cartas? Então já tem que descartar 2. Elas podem ficar aqui do lado do baralho sempre que você descartar. E aí o jogador vai jogar só com uma. A ventania, os jogadores vão jogar um dado vermelho. E se sair a face de dano, eles vão tomar 3 de dano. Se sair a face de motivação, eles vão descartar 3 cartas da mão, correndo o risco de jogar a rodada ali, né, o turno sem nenhuma carta. Mas lembrando que sempre você pode comprar cartas aqui na fase de gerenciamento de fichas de batalha. E por fim, nós temos aqui a gravidade zero, que os jogadores vão rolar 2 dados cinzas. E se as faces do dado forem diferentes, eles perdem 1 ponto de honra. Agora, se as faces do dado forem iguais, eles perdem 2 pontos de honra. E essas são as cartas de Fúria dos Deuses que podem sair aí durante a sua jogatina. Agora eu vou explicar as cartas de itens, tá? Que são bem tranquilos, mas também lá no manual tá tudo bem detalhado. Os itens nós podemos, ter o amuleto da ação, que os jogadores podem remover uma ficha de bloqueio da sua guilda, podendo ativar aquele guerreiro novamente na mesma rodada, ou colocar uma ficha de bloqueio, né, num guerreiro do outro jogador. E você escolhe qual guerreiro, né, você vai bloquear. Importante ver que tem essa barra aqui, então você escolhe ou desativar um guerreiro, né, pôr uma ficha de bloqueio no guerreiro, ou tirar uma do seu, então você tem que escolher. Essa outra aqui, o amuleto motivador, ou você faz um oponente perder 2 de motivação, ou você ganha 2 de motivação. Aqui você ganha 4 de motivação. Amuleto soberano, você ganha 1 ponto de honra, ou o oponente perde 1 ponto de honra. Poção do fôlego, e aqui já é uma coisa importante, alguns itens têm que ser usados em algumas etapas específicas, como essa poção do fôlego, tem que ser durante a fase de movimento. Então no momento da etapa ali que você for mover, que você tem que usar esse item, e aqui ele vai adicionar 3 no movimento do seu personagem e andar mais, né, subir 2 na motivação ali. A poção do ímpeto tem que ser usado durante a ordem de ataque na hora de usar cartas, e aí o jogador ele pode usar 2 cartas, tá? Isso é importante porque na ordem de ataque você só pode usar uma única carta. Com essa poção você pode usar 2 no mesmo ataque. Essa aqui os jogadores curam 4 de dano, né? Sobem 4 de vida aqui, podendo ser distribuído normalmente entre seus guerreiros, não precisa ser só em um guerreiro. A poção da vida. A poção da vida você vai ressuscitar um guerreiro morto. Tá? Vai colocar ele de volta no ponto inicial, na preparação onde ele começaria. Se aquele espaço estiver ocupado, você vai pôr adjacente. E o guerreiro ele volta só com 2 de vida, tá? Então nesse caso aqui, ó, a campeã poderia voltar com 2 de vida e nesse espaço aqui. Amuleto pós-vida, você escolhe um jogador tomar 2 de dano e aí ele escolhe como que ele vai distribuir, ou você ganha 2 de vida. Erva fortificante, durante a fase de ataque dos dados, você vai rolar 2 dados brancos e um vermelho a mais, além do que o seu guerreiro já vai rolar normalmente. Poção energética, 2 de vida, 2 de motivação. E Lótus Dourada você ganha 2 pontos de honra. Eu expliquei todos os itens porque, como vocês viram, a iconografia do jogo, depois que você entende, ela é bem simples e bem tranquila. E agora vamos então explicar as cartas, né? Os efeitos das cartas das guildas. Nós temos 3 tipos de carta. Uma delas eu já mostrei para vocês, que são as cartas de totem, né? Nós temos as cartas de ataque e nós temos também as cartas de arma. E são 3 cartas que você vai usar de formas diferentes. Então na ordem de ataque aqui, depois de rolar os dados, né, se o oponente não for derrotado, porque encerra meu turno, eu posso usar uma carta. Se for uma carta de totem, eu posso usar, obviamente se meu totem estiver lá, né, porque se ele estiver destruído eu já tenho que jogar ele e sofrer as consequências, que nesse caso aqui seria tomar 2 de dano. Mas como meu totem não foi destruído, eu posso então curar 2 de vida, né, colocando aqui no descarte, curo 2 de vida, depois eu sigo para movimento da guilda. Nós temos também uma arma, né, as armas. E aí as armas, elas podem ser equipadas em um personagem, né? Depois de você atacar, você pode equipar em qualquer personagem, não precisa ser no personagem que está ativo. Tá? Para equipar, você coloca a arma aqui embaixo. Cada guerreiro pode ter somente uma arma. E as armas, elas vão mudar o alcance do ataque dos guerreiros, né? Nós temos 3 tipos de alcance diferentes que eu vou explicar já para vocês. Além disso, tem um efeito adicional que é aplicado somente se a arma foi colocada embaixo do guerreiro específico. Então nesse caso, se eu tivesse colocado aqui, então ativaria esse efeito especial aqui, que é jogar um dado cinza a mais quando esse jogador for atacar, né, esse guerreiro. Você pode também sempre escolher
descartar uma carta de arma para ganhar uma ficha de batalha, como está mostrando aqui embaixo. Eu não quero equipar ninguém, descarto, pego uma ficha de batalha. Isso sempre na fase aqui da ordem de ataque, na hora de usar carta. E o alcance dos jogadores que muda o ataque, né? Eu vou explicar agora para vocês. Nós temos esse primeiro símbolo aqui, ó, que é essa encruzilhadazinha assim, é um X, né? Digamos assim, que permite os jogadores atacarem na diagonal, tá? E isso é importante porque, vamos supor que esse guerreiro aqui, né, ele vai estar ativado, vai estar equipado com essa arma. Se ele andou e ficou do lado de um oponente, ele é obrigado a realizar o ataque. Lembra que a gente viu isso, né? Só que ele pode atacar na diagonal, então ele não é obrigado a realizar um ataque naquele guerreiro que está adjacente a ele, porque ele tem uma adjacência, ele consegue atacar na diagonal. Então ele poderia atacar o Xamã, por exemplo. Agora, no outro exemplo do Xamã está aqui, o jogador parar nesse ponto, ele não é obrigado a iniciar um ataque, porque ele não está adjacente a nenhum oponente, mas ele pode iniciar um ataque, porque ele consegue chegar na diagonal ali, o Xamã. E aí fica a escolha dele, ele pode então atacar o Xamã, porque ele tem esse alcance na diagonal. Aí isso serve para todas as outras que eu vou explicar. A outra que tem esse campo aqui, os guerreiros eles podem acertar o outro em linha reta, se não tiver nenhum bloqueio, nenhuma coisa no caminho. E aí se tiver, por exemplo, essa pedra aqui no caminho, né, você não consegue, ou esse campo divino. Então se eu estivesse aqui, eu não poderia atacar esse jogador aqui, ó. Agora, se eles estivessem aqui, eu conseguiria atacar, ó, esse aqui sem nenhum problema. Agora, se tivesse alguém no caminho, eu teria que atacar esse. Então, em linha reta, você consegue atacar o oponente que você alcançar, né? Tanto para frente como para os lados aqui. Então, essa é a adjacência, né, o alcance dessa arma. E por último, nós temos essa outra aqui, que deixa você atacar a um espaço de distância. Então, nesse caso, daqui, pulando um espaço, eu conseguiria atacar o Xamã, por exemplo. Muito bem, então nós já vimos os totens e as armas. Vamos ver agora o último tipo de carta, que é a ordem de ataque. E essas cartas todas, elas têm um custo, que está aqui em cima, e é um custo em motivação. Então, a motivação do jogo ela é importante para isso também. Você vai ter que ativar, né, pagar o custo para poder ativar. E aí o efeito que você vai realizar depende do guerreiro que você está usando. Então, se você ativou o seu campeão, você vai ter que pagar o custo do seu campeão e realizar este efeito aqui. Se foi com o general, é o do meio, e o xamã com o de baixo, tá? O do campeão é bem simples, geralmente ele dá dano direto, né, no jogador que você está atacando, no guerreiro que você está atacando, ou ele faz você rolar dados extras, né, ou seja, fazer um novo ataque com dados, porque a primeira ordem de ataque é os dados, depois a carta. Você rolou os dados, fez o efeito, jogou a carta que permite você jogar mais dados, né? Joga os dados de novo e realiza o efeito dos dados. Já o general, ele pode fazer os jogadores ganharem ficha de batalha, ou fazer o oponente perder ficha de batalha, fazer os jogadores ganharem itens, fazer os jogadores oponentes perderem itens, perderem motivação, por exemplo, e até fazer os jogadores próprios ganharem ponto de honra ou um adversário perder ponto de honra. Tá? Então o general ele é estratégico nesse ponto aí. E por fim nós temos os xamã, que eles dão um ataque à distância ou eles curam também. E isso é bem importante, nós temos aqui, ó, algumas configurações. Por exemplo, esse cara aqui, ele ataca 2 espaços, e aí o X é um ponto do tabuleiro que você tem que escolher. Tá? Então vamos supor que os jogadores aqui, os guerreiros estivessem aqui, eu poderia escolher esse ponto aqui como X, e aqui eu posso rotacionar sem nenhum problema, e eu atacaria esses dois, e cada um deles tomaria 2 de dano. No caso, alguns são maiores, né? Nesse caso aqui você pega um quadrado e todos os guerreiros sofrem, nesse caso aqui, 1 de dano. Tá? O X tem que ser um ponto no tabuleiro, mas os espaços que ele atinge pode pegar aqui fora sem nenhum problema. E nós temos o mesmo também, nós chamamos de atacar uma área específica e todos os guerreiros naquela área curam vida. Né? E aí você vai querer fazer nos seus guerreiros, obviamente. Uma coisa que eu esqueci, os generais também eles têm essa opção aqui de você pegar uma carta de arma do seu baralho e equipar já num guerreiro seu ou, né, trocar. Também você pode fazer o oponente perder uma carta de arma já equipada. Tudo está aqui bem descrito no guia de efeitos, tá, dos jogadores, e isso ajuda muito. Por fim, nós temos algumas habilidades que o custo é um ponto de interrogação. E aí você pode escolher quanto você vai pagar de motivação para realizar aquele efeito. Né? Sempre com um máximo de 3. Então nesse caso aqui, nesse exemplo do general,
Para cada ponto de motivação que eu pagasse, o oponente teria que descartar uma carta da mão, né? E aí eu vou lá e pego uma carta aleatória dele, né? Sem ver e descarto. E essas são todas as cartas do Fear of Gods, e é assim que se joga Fear of Gods. Pode parecer complexo, com bastante detalhes, mas é muito simples, né? Ainda mais que tem tudo aqui, você não precisa nem ficar olhando o manual, você compara aqui, olha na hora os efeitos, as coisas que acontecem, né? O guia de iconografia, e aí o jogo flui, que é uma delícia. Mas antes de encerrar o vídeo, eu vou explicar alguns módulos, algumas coisas aí. A primeira delas é o Arauto dos Deuses, tá? E isso é uma meta estendida, tá? Não vai vir com o jogo base, a não ser que a gente atinja a meta. E nós vamos atingir, eu confio em vocês. E o Arauto dos Deuses, ele é usado somente em partidas de 3 ou 4 jogadores, porque ele tira a eliminação de jogadores do jogo, basicamente. Se uma guilda for derrotada, então ela volta como um Arauto dos Deuses. Ela não ganha mais o jogo, mas ela continua jogando, atrapalhando os restantes, né? Fazendo o jogo até acelerar e acabar mais rápido. E pro Arauto dos Deuses nós temos uns componentes a mais que eu vou explicar aqui. A primeira coisa, vamos supor que nós estávamos jogando em 3 jogadores aqui. Já alterei o mapa aqui, né? E os anões foram derrotados, eles saíram ou por ponto de honra, todos os guerreiros foram mortos, né? Você vai tirar todos os componentes do tabuleiro, você vai virar o tabuleiro. Todas as cartas, as coisas da guilda, você pode guardar todos os componentes que você não vai usar. Você no lugar então vai receber um peãozinho aqui do seu Arauto dos Deuses, tá? Que você vai usar ele. E vai receber aqui 5 marcadores com o símbolo da sua guilda. Tá? Você vai embaralhar sem olhar o seu verso e colocar um em cada espaço aqui, ó, dos 5 espaços que nós temos. Por fim, né, quando o jogador ele for derrotado, ele vai fazer isso, ele vai pegar o seu Arauto e ele vai escolher um campo divino para ele pousar lá e entrar no campo de batalha. E assim que ele entra, vamos supor que ele veio para cá, todos os guerreiros daquele tile que estão naquela peça, no caso esses 3 aqui, sofrem 1 de dano imediatamente. E então quando chegar a vez daquele jogador, ele vai movimentar o seu Arauto dos Deuses, né? E o Arauto dos Deuses ele sempre anda 7. E a movimentação dele é um pouco diferente porque você pode gastar um ponto de movimento para andar de um campo divino para outro. Certo? Quase um teletransporte ali. Então eu poderia fazer, se eu estivesse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E o objetivo do Arauto dos Deuses é passar por guerreiros dos oponentes. Tá? Ele tem a mesma regra que você não pode passar por aqui pela pedra, por exemplo. Ele é o único que pode entrar no campo divino. Você não pode parar no mesmo espaço de um guerreiro e também não pode passar pelo mesmo guerreiro 2 vezes. Por quê? Quando um Arauto passar por um guerreiro, vamos supor que ele vai andar 7. Porque ele estava aqui, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada guerreiro que ele passou, ele vai virar uma fichinha, aquele guerreiro vai sofrer uma consequência. Caso o jogador não consiga resolver, sofrer aquela consequência, ele vai perder um ponto de honra. Então vamos supor que ele passou primeiro por ela, né? Então ele vai virar uma fichinha aqui e ela toma 1 de dano. Então ele passou agora pelo Xamã, e o Xamã vai perder uma ficha de batalha. Ah, mas ele não tem ficha de batalha. Perde um ponto de honra. Depois ele passou aqui pelo Guerreiro dos Tritões, e ele virou a fichinha, e aqueles Tritões vão perder um ponto de honra. Outros efeitos possíveis são o jogador perder uma carta da mão, ou perder 1 de motivação. Depois que o Arauto, né, ele virar 5 fichas para cima, ele vai pegar, embaralhar, colocar novamente e continuar jogando sempre que for a sua vez, ativando e andando 7, fazendo uma bagunça ali para acabar o jogo. E um Arauto dos Deuses ele pode ultrapassar outro Arauto dos Deuses, tá, na movimentação sem nenhum problema, e aí nenhuma ficha é virada e ativada. Então é assim que funciona o Arauto dos Deuses, é uma forma bem legal e bem divertida. Porque aí mesmo que você for eliminado, você continua jogando, né, e o jogo até acaba mais rápido. Então, um modo muito bom que nós temos que conseguir atingir a meta, hein, pessoal? Por fim, nós temos também um modo avançado. Tá? E aí como é que funciona o modo avançado? O que muda no modo avançado é basicamente primeiro na preparação. Nós vamos usar o outro lado do tabuleiro, que é esse lado aqui. E nós temos esses novos componentes aqui, ó, com umas labaredas e umas fumaças. E no caso de 2 jogadores, eles começam aqui, né, e os itens da mesma forma. Vai estar explicado no manual, né? Nós temos aqui no modo avançado como é que a gente faz a preparação. Além disso, nós vamos usar o lado B desta carta aqui, ó. Então nós vamos virar ela e colocar as fichas aqui em cima.
E o que muda isso no jogo? Primeiro nós temos alguns espaços de lava aqui, ó, que os jogadores não podem passar, né, não podem andar em cima deles. Ainda nós temos os campos divinos, que também não podem ser atravessados. Esses espaços aqui de lava, eles não afetam o alcance das armas, tá? E a diferença é que essas labaredas aqui, elas se movimentam do ponto 1, que é o ponto inicial, até o ponto 2, que nesse caso aqui é o final. Então elas vão e voltam, tá? E aí cada tabuleiro, né, forma vai ter explicado no manual como é que elas se movimentam aqui. Isso acontece na fase de preparação para a próxima rodada. Então nesse caso aqui as labaredas andariam para cá, depois para cá. E na próxima rodada elas andam para cá, elas andam, chegou aqui, elas começam a voltar. Então elas ficam indo e voltando no tabuleiro aqui. E quando uma labareda ela atingir, né, essas fichas de item aqui, nada acontece, você só vai colocá-las em cima. É a mesma coisa para o totem. E também para os arautos, né? Elas não afetam os arautos dos deuses se você estiver usando eles na partida. Agora, sempre que elas atingirem um ou mais guerreiros, porque elas andaram, ou os guerreiros andaram em cima dela, os guerreiros sofrem 1 de dano. E outra coisa que muda é que agora nós não temos a opção de trocar fichas aqui por cartas, mas nós podemos trocar uma ficha para virar sempre uma peça aqui de labareda, né? Tornando aqui, ó, em névoa, em fumaça, e aí elas não vão afetar os jogadores. Você pode andar, passar por elas normalmente. Mas sempre no final da rodada, quando acabar a rodada, na preparação, né, quando elas forem andar, todas as inativas elas são ativas novamente, né, e aí elas andam de novo. E é assim que se joga o modo avançado das montanhas de... esqueci o nome. Horror-Cache, acho que é assim que se fala. E assim que se joga Fear of Gods, com os seus 2 modos extras aí, que nós esperamos que vai alcançar. Como eu falei, corre lá no Catarse, já entra no link, se inscreve na pré-campanha, né? Principalmente para quando começar, ó, se for primeiro 72 horas, ganhar esse marcador de primeiro jogador que é lindo demais aqui em impressora 3D. Eu espero que vocês tenham gostado, como vocês viram, é um jogo bem gostoso de jogar. Eu não sou muito fã de jogos de batalha direta, assim, mas esse eu amei, é muito divertido, já joguei algumas vezes com a Rô. Inclusive vai ter vídeo de gameplay em breve. Então se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, né? E se eu te ajudei de alguma forma também a conhecer o jogo, a entender melhor as regras, deixa o seu like também e considera se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, inclusive de gameplay. Nós teremos um duelo do casal aqui, onde vai ser tritões contra elfos, já dando spoiler aqui. Então é uma gameplay muito divertida e muito legal. Tá? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldojogos, que vai ser um prazer responder a sua dúvida e conversar com vocês também. Lembrando mais uma vez que esse aqui é a versão protótipo, né? Então algumas coisas aqui podem acabar mudando. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!